Uma boa noite a todos, queridos irmãos, que a doce e meiga paz de Jesus possa estar entre nós, permanecer conosco, agora e sempre. Foi com muita alegria que recebemos o convite para fazer a explanação do Evangelho na Casa Espírita Caminho de Verdade. E nessa noite vamos falar do capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesse sentido, nós agradecemos a casa, aos mentores dessa casa de misericórdia, aos mentores desse bendito trabalho, amigos e simpatizantes do plano espiritual, aos dirigentes dessa casa, por mais uma oportunidade do trabalho regenerador. E assim, para que seja plena a nossa explanação, nós elevamos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e a toda a espiritualidade amiga presente no meio dessa nossa explanação, mesmo que distante pessoalmente, estamos virtualmente adentrando os lares dos nossos irmãos para que tragamos as mensagens da Boa Nova. Então, Jesus, Mestre amigo, ilumine nossas mentes, abra os nossos coronários a fim de que possamos receber as mensagens aqui ditadas nessa noite, para que não só possamos levar como aprendizado, mas que consigamos fazer vivência em todos os dias da nossa experiência nesse mundo terreno. O capítulo 17 traz os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e nas instruções dos espíritos a gente fala sobre o dever, a virtude, superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ao pronunciar estas palavras, Jesus não quis que nos equiparássemos ao Criador, pois ele conhecia a essência dos homens daquele tempo. Sabia muito bem onde alcançaria o discernimento daquele povo, pois era um povo sem instrução, ainda com o coração endurecido de tantas as dificuldades que enfrentavam. Então, inteligentemente, ele nos traça um perfil ao qual deveria ser seguido a todo aquele que desejasse atingir a perfeição, ou aquele que desejasse se aproximar da perfeição. E ele nos diz que todo aquele que quer atingir a perfeição tem que se preparar para amar os vossos inimigos, para que, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Estabelecia ali Jesus que a essência da perfeição é a própria caridade, porque a caridade implica na prática de todas as virtudes. Caridade aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, caridade aos nossos filhos, caridade para com a nossa própria existência. Todo homem na terra busca paz e felicidade, e sempre haverá uma dúvida a plainar nas nossas cabeças, na nossa mente. Como atingir o ápice da perfeição humana? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, o qual os espíritos respondem prontamente: veja Jesus. Jesus é para o homem, é para nós, aqui desse mundo, é para o homem terreno, o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender alcançar sobre a terra. Deus, na sua infinita bondade, nos ofertou como o mais perfeito modelo de conduta Jesus e seus ensinamentos, a mais pura expressão das leis divinas. Em Jesus está contido o próprio Espírito de verdade. O homem de bem é todo aquele indivíduo que procura andar sob a égide das leis divinas,
aquele que cumpre seus deveres, que vive em sociedade e estabelece atos de convivências pautado no bem-estar de todos. Aquele que considera sua inferioridade como um obstáculo a ser vencido, como uma falha a ser corrigida. Aquele que acredita em Deus como um Pai Criador, que nos concede todas as dádivas da vida e que, sem sua concessão, nada aqui nessa terra podemos realizar. É aquele que tem a fé no futuro, pois ele coloca os bens do Espírito acima dos bens efêmeros. Deus nos envia no seio das famílias para que nosso aprendizado seja desenvolvido através da convivência com as pessoas. A vida planetária é marcada por embates e antagonismos diversos. Porém, a caridade deverá ser nossa companheira em todos os instantes de nosso estágio na Terra. Se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, a respeitar e amar nossos semelhantes, se aprendermos a servir incessantemente, estaremos nos aproximando do modelo que Jesus nos colocou. Estaremos, com certeza, alcançando a categoria de homem de bem. Os bons espíritas. Já bem o sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido que Jesus nos prometeu e nos enviou para que não nos perdêssemos nos caminhos da vida, para que nos mantivéssemos unidos, nos esclarecendo, nos aperfeiçoando e respeitando uns aos outros. O Espiritismo vivenciado nos conduzirá a nos tornarmos verdadeiros homens de bem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, suas más tendências. E nós, que nos denominamos aprendizes do Evangelho, devemos praticar a doutrina ensinada por Jesus no nosso cotidiano. Essa prática vai nos conduzir como viver no mundo sem pertencer ao mundo. Vamos aprender com essa prática que é necessário vencer a matéria sem deixar que a materialidade nos domine as intenções. Passarmos pelo mundo da matéria, mas não nos tornarmos materialistas. Não deixar que isso interfira na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa evolução. Mas, caminhando nesse capítulo, vem para nos elucidar um pouco mais a parábola do semeador. A parábola do semeador nos mostra que os ensinamentos praticados por Jesus contêm a mais pura verdade. Ao mostrar que as sementes de amor, de fé e de esperanças, por eles semeadas, podem germinar e reproduzir em qualquer terreno. Mas aquele que tem as más tendências, que carrega em seu perispírito os resquícios dos vícios de vidas passadas, não é um campo fértil para a germinação dos ensinamentos. É preciso arar a terra, sulcar a terra, para que esteja com ambiente propício. Isso, em transportando para as nossas vidas, está relacionado aos nossos sofrimentos terrenos. É necessário passarmos pelas dificuldades, é necessário vencermos os nossos medos, as nossas desilusões, é necessário atravessarmos os fracassos da vida material para que tenhamos condições de nos tornarmos campo fértil, onde germinará a multiplicidade do amor de Jesus dentro de nós. As adversidades que nos acompanham durante toda a nossa estadia na matéria nada mais é do que o adubo para que as sementes de amor, de luz, de fé, de esperança e harmonia plantadas por Jesus possa germinar com toda
toda a importância que ela merece ter. Nesse sentido, nós vamos aprender também, nessa passagem, o que é o dever. Né? O que Jesus nos ensina do dever? O dever é a condição que nos é dada para que possamos cumprir os nossos compromissos. São esses compromissos que assumimos, primeiro com Deus, segundo com nós mesmos e depois com os nossos semelhantes. Devemos reconhecer o amor do Pai desde as primeiras horas do nosso dia, agradecer pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo brilho vibrante do céu nas manhãs de primavera, agradecer uma chuva abençoada que umidifica a terra para germinar as sementes. Enfim, agradecer todas as coisas boas que nos foi concedido por Deus. Ao agir assim, estaremos cumprindo o nosso dever. E, após o dever cumprido, nós iremos perceber que a grandiosidade de Deus Pai se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Deus não coloca a luz sobre o alqueire, mas Ele derrama a sua luz por toda parte, contempla todo ser vivente nesse mundo. Chegará o tempo em que também nós seremos contemplados com a luz divina, mas antes é necessário que sintamos as angústias das trevas. É necessário atravessar o deserto das desilusões para que reconheçamos o verdadeiro amor de Deus. Ao passar por todas essas dificuldades, por todos esses dramas que nós bem o sabemos, que o nosso planeta é um mundo de provas e expiações, nós estaremos galgando aí para o mundo da regeneração, mundo de paz, de amor e de maiores compreensões entre os homens, maiores afinidades, maior harmonia, maior fraternidade. E assim nós estaremos alcançando as virtudes do coração, as virtudes do bem, as virtudes de Deus. A virtude é a essência maior que pode um indivíduo alcançar. A virtude é o conjunto de todas as qualidades fundamentais que formam o caráter do homem de bem. Ser generoso, criativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades de um homem virtuoso. Bom senso para com os semelhantes e para com todas as coisas. Ao adquirirmos isso, é quando começamos a rever os nossos conceitos e valores. Assim, nos tornaremos mais amenos em todas as nossas relações. Nas relações com familiares, com amigos, com o nosso círculo de relacionamento. Nesse ato, nós percebemos aflorar as boas virtudes que estão latentes em nós mesmos. E essas boas virtudes são as dádivas que nós concedemos através de amor, de compreensão, de fé, esperança no nosso próximo, harmonia no nosso viver, alegrias e felicidades que nós dispensamos para as pessoas. As virtudes de Deus estão até nas palavras de todo aquele irmão que se coloca na condição de propagador do Evangelho. Todas as palavras melífluas que saem da boca daquele irmão direcionado a outro semelhante. Essas são as virtudes verdadeiras de nossos corações. Aos inferiores e superiores, seguindo as lições aqui do Evangelho, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos coloca a experiência terrena cercada de reveses. Ora na condição de comandante, ora na condição de comandado, para que aprendamos a resignação, para que possamos trabalhar a humildade, para que possamos trabalhar melhor as nossas conquistas, trabalhamos a paciência e conquistamos a tolerância. Quando na condição de superior, nós devemos dispensar aos nossos subordinados
a atenção e o respeito que apregou a doutrina espírita. E na condição de subalterno, temos de compreender nossa real situação e cumprir sempre as tarefas que nos forem designadas, pois sabemos que tudo o que acontece nesse mundo não existe sem a permissão de Deus, e tudo é para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, para o nosso desenvolvimento. Aqui nós vamos aprendendo que a vida é uma tarefa magnífica, e quando nós conseguimos passar pela vida sem nos atrapalharmos o nosso semelhante, sem complicarmos a vida do nosso semelhante, nós estamos aí caminhando a passos largos para uma vida plena de realizações, de evolução, de amor, de fé e de esperança. Irmãos, nós somos amados por Deus, somos os seus eleitos, né? Eleitos para viver nesse mundo. Por isso, devemos nos revestir da sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente, como o Senhor nos perdoou. Assim devemos perdoar também. Mas, sobretudo, devemos amar uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. A lei de amor tem toda a supremacia de Deus e dos espíritos de luz que vem nos trazer doçuras de ensinamento para a nossa própria vida. Dessa forma, o homem deve viver no mundo. O homem entra nesse mundo. Deus nos criou simples e ignorantes, e na sua infinita bondade nos fez nascer no meio onde pudéssemos desenvolver a nossa inteligência e a utilizássemos em benefício, primeiro de nós mesmos e depois de nossos semelhantes. Deus nos coloca nesse mundo da forma mais pura, descoberto de tudo, de toda a matéria. Viemos para esse mundo mais simples, puros, onde nós vamos trabalhar a nossa inteligência. Ao formar as famílias, Deus nos coloca junto de irmãos que possuem as qualidades e as características que nos auxiliarão no nosso desenvolvimento. As brigas, os desentendimentos, aquela parentela difícil são o condimento para o nosso crescimento humano e espiritual. Dessa forma, nós ingressamos na escola da vida. Ao atingir a mentalidade adulta, vamos nos tornando mais flexíveis, vamos flexibilizando os nossos sentimentos, aprimorando as nossas virtudes e, enfim, vamos despertando para uma consciência mais espiritual. É quando começamos a questionar o nosso papel no mundo. Deus quer que vivamos uma vida plena de conquistas e realizações. Devemos viver como os homens do nosso tempo, mas no contexto das leis da nossa sociedade, trabalhando a moral e a ética, para que possamos aprimorar a nossa conduta cada vez mais. Assim, devemos perdoar sempre os nossos irmãos. Já para cuidar do corpo e do espírito, já bem o sabemos que o corpo é o templo do espírito e que não seria possível o desenvolvimento de um se não houvesse o outro. Portanto, devemos cuidar da saúde física da nossa composição orgânica, não cometer abusos, não devemos permitir que o nosso livre-arbítrio conduza nosso corpo a cometer faltas que talvez possam ser irreparáveis. Não nos tornaremos mais perfeitos quando flagelamos a nossa composição material. O que nos leva à perfeição é a transformação e regeneração das nossas faltas passadas. Devemos nos tornar pessoas mais dóceis e amáveis. Se nós nos dizemos cristãos, sejamos. Devemos esquecer o mal que porventura possamos causar ao próximo e pensemos apenas no bem que pudermos proporcionar aos nossos irmãos,
depois dessa vida, dessa forma assim, estaremos buscando a nossa perfeição, estaremos sendo o mais próximo da perfeição possível. E é essa mensagem do Evangelho de hoje, queridos irmãos, que a brandura e o amor de Jesus possam reinar em nossas vidas, agora e sempre. Graças a Deus.